Capítulo 13. Ter sempre um cântico no coração. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até sua presença. Salmo, capítulo 100, verso 2. Ter um cântico nos lábios é uma coisa, e tê-lo no coração é outra. Alguém pode ter um cântico no coração e não ser capaz de cantar com seus lábios, e pode também cantar com seus lábios sem ter qualquer cântico no coração. O melhor é cantar com o coração e com os lábios, contudo, o mais importante é ter sempre um cântico no coração, e isto é o que diz esta lei do desbravador. O que significa a palavra cântico? Significa produzir sons musicais com inflexões e modulações da voz. Sua música é audível e pode não agradar aos ouvidos. Expressa sentimentos de amor, tristeza, alegria, ódio e etc. Quando você tem no coração um cântico que não pode ter nos lábios, a música vai transparecer na sua vida. Como se pode saber que uma pessoa tem um cântico no coração? Isso não é difícil, porque seus acordes afloram no sorriso, no tom da voz, na posição da boca, no porte, na maneira de falar, sentar, correr, comer, pensar, brincar e etc. O rapaz e a menina que têm um cântico são juvenis que estão vivos. Enchei-vos do Espírito, diz Paulo, aos membros falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, verso 18 ao 20. Jesus gostava de ter sempre um cântico no coração. Ele gostava de cantar. Jesus nunca estava tão cheio de cuidados do mundo que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima. Exprimia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração, cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes, os moradores de Nazaré ouviam sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Entretinha em cânticos comunhão com o céu, e quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia dos seus lábios. Dir-se-ia que seu louvor banisse os anjos maus e como incenso enchesse de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos ouvintes era afastado de seu terreno, exílio para o lar celestial. Jesus era a fonte de vivificante misericórdia para o mundo. A Bíblia não é só um livro de história, biologia, biografias, filosofia e ciências, mas também de cânticos. Já pensou nisso? É o livro das muitas coisas. Vários dos heróis bíblicos compuseram cânticos para comemorar ocasiões históricas especiais. Por exemplo, depois da passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho, Moisés compôs um cântico impressionante, em que deu graças a Deus pela libertação dos filhos de Jacó e celebrou a grandeza do poder milagroso de Deus ao abrir as águas desde suas profundezas. Leiam em Êxodo capítulo 15, verso 1 a 19. Davi, o suave cantor e arpista de Israel, compôs um cântico muito triste quando soube da morte de Saul e Jonatas, e também quando morreu Abner, o general-chefe dos seus exércitos. Leia-os em 2 Samuel, capítulo 1, do verso 17 ao 27 e 3, do verso 33 e 34. O livro de Lamentações é um cântico que saiu da pena de Jeremias, o profeta, composto para deplorar as calamidades que desabaram sobre Sião, que é Jerusalém, a cidade santa. Quando morreu Josias, rei de Judá, o mesmo profeta compôs outro cântico que está em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 25. Em Juízes, capítulo 5, Débora e Baraque cantaram seu triunfo após a derrota de Sísera e Jabim. A Bíblia registra muitos tipos de cânticos. O livro de Cantares é um deles e foi composto por Salomão. O Salmo 45 celebra o casamento do crente com Cristo. E tanto Ana, a mãe de Samuel, como o rei Ezequias agradeceram os favores recebidos de Deus através de cânticos solenes e espirituais. A Virgem Maria, inspirada por Deus, cantou um hino de amor que engrandecia as obras divinas. Leiam em Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao 55. Zacarias, o pai de João Batista, e o idoso Simeão cantaram hinos de gratidão a Deus pela dádiva de Jesus, o Salvador do mundo. Esses dois cânticos estão em Lucas, capítulo 1, do verso 67 ao 79, e Lucas 2, do verso 28 ao 32.
É possível que você tenha o dom de compor músicas de hinos e até letras. Isso não acontece com todas as pessoas, porque para ser um bom compositor é preciso sentir e pensar ao mesmo tempo, pois que o cântico é tanto linguagem do sentimento como do pensamento. Ter um cântico no coração é compreender que a fé cristã nos ajuda a sentir e a pensar. É bom pensar, mas também é bom sentir. Não é errado rir, chorar, gritar e cantar. As emoções são boas, desde que sejam controladas pela razão e estejam sujeitas à vontade de Deus. As pessoas bem equilibradas têm necessidade delas. Para ter um cântico no coração, é preciso que nesse coração haja o amor de Deus. Guardai-vos no amor de Deus, disse Judas. Amar a Deus é como aquecer-se ao sol junto ao mar tropical, ou andar pela praia sentindo uma suave brisa primaveril a roçar pela face. É só estando nesse amor que se sente a verdadeira felicidade e se tem a sensação de força. Quando vocês, rapazes e meninas, eram pequenos, costumavam cantar na escola sabatina o hino que diz: amor nos faz contentes, amor nos dá prazer. Lembram-se? Bem, hoje vocês não cantam mais tantas vezes, embora ele ainda continue a exprimir a mesma grande verdade. É o amor que nos faz felizes, é ele que suaviza o nosso caminho. O amor auxilia nossa mente e nos deixa cada dia mais bondosos com os outros. Se queremos ficar animados e felizes e ser cristãos que cantam, precisamos mergulhar nossa vida no oceano do amor de Deus e andar diariamente à luz desse amor. Em certo lugar da Califórnia existe uma montanha de puro cimento, hoje reduzida a metade do tamanho por causa da voracidade das perfuratrizes que a estão corroendo e dos enormes caminhões que estão transportando para longe seu material pulverizado. Quando alguém se aproxima dessa montanha de qualquer lado, a única coisa que vê é cimento e só cimento, desde o topo até a base. Podemos perfurá-la em qualquer parte, só vamos encontrar cimento. Com Deus se dá o mesmo, de qualquer ângulo que o contemplemos, só podemos ver amor. Deus é amor, diz a Bíblia em 1 João, capítulo 4, verso 8. E para estar dentro deste amor é preciso que nos deixemos envolver por ele, proteger por ele e influenciar por ele todas as 24 horas do dia. Se você está feliz e contente com Jesus, está um bom sinal de que é sadio e não sofre de qualquer doença espiritual. Se existir em seu coração um cântico de amor, de cálido afeto pelo Mestre, então pode estar certo de que está em seu amor. Já viu um termômetro quebrar? O mercúrio, aquele líquido prateado e pesado que está dentro de um tubinho de vidro, pula para fora e se divide em muitas bolinhas, todas elas continuando a refletir a mesma luz, assim como faziam antes do termômetro se quebrar. Mercúrio é mercúrio, desde o seu âmago até a superfície. Ele não é outra coisa, e outra coisa não pode ser. Assim se dá com o cristão, que é cristão do âmago até a superfície, tanto por dentro como por fora. Tudo nele é cristianismo. Ter um cântico no coração significa ser feliz por dentro e por fora, em tudo e por tudo. Mas temos de concordar que não é fácil ter essa felicidade assim completa. Anos atrás, uma expedição científica partiu para o longínquo norte. Mas, na comprida noite de inverno, o navio ártico ficou preso pelo gelo das águas. A assustadora escuridão polar, o frio extremo, a mesma comida dia após dia, refeição após refeição, tudo isto fez daqueles homens uns desgraçados. E o resultado foi que ficaram doentes, terrivelmente doentes. Por fim, terminou a longa noite polar e começou o dia comprido do verão. Quando os primeiros raios da luz do sol começaram a banhar o tombadilho, o médico de bordo, Dr. Kane, começou a pensar consigo mesmo. Se os enfermos pudessem apenas ver estes raios benéficos do sol, como os doentes não podiam ter essa alegria porque estavam lá embaixo, nas camas do seu dormitório, o Dr. Kane lembrou-se de fixar espelhos bem direcionados no tombadilho, e o fez de tal maneira que, finalmente, alguns poucos raios de sol puderam penetrar na escuridão dos quartos através de uma portinhola. Quando viram essa luz, o aspecto daqueles pobres homens mudou tanto que começaram a gritar de alegria: "Luz! Luz!" O resultado não demorou, e logo todos ficaram curados. Deixe que Jesus entre no seu coração, deixe que nele entre quem é,
de fato, a luz do mundo, e a escuridão, o tédio e a infelicidade vão desaparecer imediatamente. Não se sabe como a luz dissipa as trevas, mas se sabe que diante dela a escuridão simplesmente desaparece. Por pequena que seja a luz, ela faz seu grande milagre. Toda a escuridão do mundo não é suficiente para empanar o brilho de uma só pequena candeia. Não cantei nunca em minha vida um solo em qualquer reunião religiosa, mas certa vez, quando estava no campo missionário, depois de pedirem a minha esposa que cantasse vários deles, pediram-me que cantasse um dueto com ela. Sei que meu talento não é cantar, mas procuro ter sempre um hino no coração, e com isto a minha vida se transformou numa melodia de beleza e de cânticos para sempre. O mesmo pode acontecer com vocês, rapazes e meninas. Há muitas pessoas tristes neste mundo, e os cânticos sempre as deixam contentes. Pouco importa onde você esteja, sempre que tiver ao seu lado um miserável e infeliz, deve fazer brotar um cântico do seu coração. Ellen White escreveu o seguinte: muitos, através da estrada da vida, pensam demasiado em seus erros e faltas e decepções, ficando com o coração cheio de amargura e desalento. Durante minha estada na Europa, certa irmã que assim fazia, achando-se profundamente acabrunhada, escreveu-me pedindo uma palavra de animação. Na noite seguinte, à leitura de sua carta, sonhei que me achava num jardim, e alguém que parecia o dono do mesmo me ia conduzindo por ele. Eu apanhava as flores e fruía-lhes o aroma, quando essa irmã que ia ao meu lado me chamou a atenção para alguns feios cardos que lhe embaçavam o caminho. Ali estava ela, lamentando-se e afligindo-se. Não andava pelo caminho em seguimento do guia, mas ia por entre os espinhos e cardos. Oh, lamentava ela, não é uma pena que esse belo jardim seja assim afetado por esses espinhos? Então o guia disse: não te importes com os espinhos, pois só te podem magoar. Colhe as rosas e os cravos. Acaso não tendes tido quadros luminosos em vossa vida? Não haveis experimentado preciosos momentos em que vosso coração pulsou de alegria a influência do Espírito de Deus? Volvendo o olhar aos capítulos de vossa passada existência, não encontrais algumas páginas aprazíveis? Acaso as promessas de Deus, quais flores fragantes, não crescem a cada passo na vereda que trilhais? E não permitireis que sua beleza e suavidade vos encham de gozo o coração? Quando você promete a Deus ter sempre um cântico no coração, é a mesma coisa que dizer: nunca recolherei para mim todas as coisas desagradáveis que acontecem, nunca deixarei que elas fiquem revirando na minha mente, e jamais falarei delas. Vou ignorá-las e olhar somente para o que é bom e para o que é belo. Vou falar sempre de coisas agradáveis e deixar de lado meu mau humor. Cantarei apenas a melhor música e nunca esses sons baratos de que o mundo está cheio. A senhora White advertiu: rapazes ouvem para a música, e Satanás sabe que os órgãos provocar para animar, observar e seduzir a mente. Ele conhece muito bem. Ele sabe de que maneira que Cristo aguçar esses órgãos para que Cristo não seja desejado. Canções frívolas e peças de música popular do dia parecem compatíveis com seus gostos. Os instrumentos de música têm tomado o tempo que devia ter sido dedicado à oração. A música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando mal usada, uma terrível maldição. Ela estimula, mas não comunica a força e a coragem que o cristão só pode encontrar no trono da graça. Satanás está levando cativa a juventude. É um hábil sedutor para levá-los à perdição. O entretenimento da música, que sendo convenientemente mantido, não é prejudicial, é muitas vezes fonte do mal. O talento musical não raro incentiva o orgulho e o desejo de exibição, e os cantores não têm senão pouca atenção para o culto de Deus. Que todos tomem tempo para cultivarem a voz, de modo que o louvor a Deus possa ser cantado em tons claros e suaves. A habilidade de cantar é dom de Deus, seja isto empregado para sua glória. Devemos lembrar que nossos louvores são completados pelos coros de anjos celestiais. Aqueles que irão no céu juntar-se ao coro angélico em seus hinos de louvor têm que aprender na terra o cântico do céu, cuja nota tônica é ação de graças. A reflexão provoca alegria em nosso coração.
De manhã cedo, logo que abrir os olhos, pense no que deve fazer para ser grato a Deus. Faça uma lista de tudo e vai ficar surpreso. Pensamentos alegres resultam em palavras alegres, e palavras alegres iluminam os infelizes que nada mais sabem fazer do que gemer e se queixar o dia todo. No sábado de manhã, preguei numa agradável igrejinha tropical das Ilhas do Havaí, e como era dia de ação de graças, convidei nossos irmãos de fé a darem seu testemunho de gratidão. Muitos foram os que agradeceram a Deus, e entre eles estava um garotinho dos seus 3 ou 4 anos de idade, que se levantou com uma grande laranja no seu chunchum das mãos. Olhando para ele e vendo a centelha que brilhava nos seus grandes olhos azuis, perguntei: Wesley, você quer também dar graças a Jesus? Quero sim, foi a resposta. Quero agradecer a Jesus por esta grande laranja. E a levantou bem alto com as mãos. A verdade é que em muitas partes do mundo a laranja é tida como remédio. Seu suco é extraído com uma colher e seu precioso líquido usado como medicamento. Em algumas partes do mundo, as nossas laranjas, baía, pera, sileta e tantas outras valeriam seu peso em ouro. Elas são um tesouro pelo qual todos nós deveríamos dar graças a Deus. Há tempos de tristeza e dificuldades em que é difícil ter um cântico no coração. Mas, como filhos de Deus, precisamos treinar a nós mesmos para que até os nossos pensamentos sejam de felicidade. Em tais ocasiões, deveríamos dizer: poderia ser o pior, ou as nossas dificuldades não são tão grandes como as de outros. A vida tem seu lado rosado e seu lado cinzento, e não devemos olhar para ela com óculos escuros. Para ilustrar, tomemos o caso da morte, que parece não ter esperança alguma em si mesma. No entanto, ela possui também seu lado brilhante, que é o da ressurreição. Jesus morreu, mas ressuscitou ao 3º dia, e Lázaro, um amigo íntimo de Jesus, morreu e foi ressuscitado 4 dias depois. A ressurreição vitoriosa de Jesus nunca teria acontecido se antes ele não tivesse morrido na cruz do Calvário. Você já decolou num avião em dia nublado com apenas 1 ou 2 quilômetros de visibilidade? O que é que acontece uns poucos minutos depois? Primeiro vem uma sensação desagradável, mas logo depois a imponente aeronave passa a voar nas belezas da luz do sol. Assim também se dá conosco, quando pela fé deixamos para baixo as planícies das neblinas, da dúvida e do temor, e subimos até as alturas do amor de Deus. Contudo, lembramo-nos de que, assim como o enorme avião precisa de possantes turbinas para levantá-lo do chão e fazê-lo chegar até as alturas, assim é preciso também que o cristão tenha o seu motor forte para sair do lamaçal do desespero e chegar até onde estão os raios solares das bênçãos divinas. Esse motor, aliás, o mais possante de todos, é Deus. E ele vai ajudá-lo na decolagem e vai ajudá-lo a permanecer nas alturas até que cheguemos ao nosso destino eterno. Visitando um cemitério, vi uma sepultura com a seguinte inscrição numa pequena coluna de mármore: Minnie, esposa de Ari Belt. Ela nasceu em 27 de junho de 1880 e morreu em 13 de junho de 1901. Ela era um sorriso que brilhava em meio à dor. Sua vida foi tão curta, mas tão cheia de amor. As pessoas se lembram sempre das pessoas felizes, alegres e joviais, mas os tristes, infelizes e maus são simplesmente logo esquecidos. Existe só um modo correto de ser cristão, e este é a felicidade. Se no viver diário você misturar um pouquinho de alegria, um pouquinho de amor, um pouquinho de doçura, um pouquinho de louvor, o dia algum vai ser pesado, dia algum será cumprido, seu labor será gostoso. Todo mundo vai parar para ver você ditoso, perfumando todo o ar. Autor anônimo. Na vida de Cristo havia uma doçura semelhante da corrente que serpenteia pelas montanhas. Vivemos sobrecarregados de tristezas, ou vivemos como que ungidos com a alegria que vem de Deus. Ele, o nosso Pai Celestial, disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 17. E em Hebreus capítulo 1, verso 9, disse também: Amaste a tua justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros.
Esta era a alegria que se podia ver em toda a vida do nosso Mestre, embora fosse homem de dores e estivesse familiarizado com o sofrimento, embora o pecado ferisse seu coração e devesse sentir-se infeliz por causa disso, sua natureza era alegre. Era ele um bebê feliz, um menino feliz, um rapaz feliz, um jovem feliz e um homem feliz. E seu mais profundo desejo é que felizes sejam também os que o amam. Existe uma coisa que torna a vida cristã extremamente feliz, e esta é a presença de Deus. Disse o Senhor para Abraão: Eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Gênesis capítulo 15, verso 1. O cristão não recebe seu galardão somente no céu, mas também o desfruta agora na terra, com a companhia de Jesus. Ele é o nosso grande galardão. Sua presença cotidiana conosco guarda-nos em todos os caminhos da vida, e é em nossa recompensa já aqui no mundo. Surpreende, porventura, a tristeza em que vivem milhões de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo? Todas elas têm de suportar a vida sem a segurança que nos dá a presença, a sabedoria e a força do nosso ajudador. Portanto, quão gratos devemos ser por sua presença. Se forças eu tiver, preciso os outros ajudar. Se Deus me deu a voz, é para os outros eu cantar. Se posso estar de pé quando os outros vivem a cair, se posso socorrer aqueles que não podem rir, se tenho uma luz que a vida pode alumiar, então tenho o dever de meu débito pagar. Já ouviu a história daquele homem que levava sempre consigo uma pequena almutolia por onde quer que andasse? Com ela, se passasse por alguma porta rangendo, pingava logo óleo nas dobradiças, e se o portão da frente ou dos fundos do quintal estivesse emperrado, punha logo óleo no trinco. O velhinho era chamado de esquisito, mas quando as rodas do carro de alguém rangiam e quando qualquer máquina não funcionava, logo se lembravam dele. Durante toda a vida, sua grande preocupação era de conservar sua motolia sempre cheia de óleo para acabar com os rangidos e para lubrificar os objetos emperrados que encontrava. Em Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13, Jesus contou a história das 10 virgens que esperavam o noivo. Houve uma grande demora, veio a noite e, não resistindo, todas elas pegaram no sono. À meia-noite, porém, ouviu-se o clamor: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Todas elas se levantaram, esfregaram os olhos sonolentos, espevitaram as lâmpadas e as acenderam para sair ao encontro do esposo. Foi então que 5 delas perceberam que não tinham mais óleo e partiram depressa para comprá-lo. Enquanto isso, as que se tinham prevenido com óleo extra se juntaram ao processional e foram para a festa do casamento. O óleo simboliza o Espírito Santo e as virgens representam seguidores de Cristo. Tanto jovens como idosos, as 5 virgens que tinham óleo de reserva ficaram contentes e felizes. Tinham um cântico no coração e marcaram sua presença nas alegrias da festa nupcial. As 5 que não tinham óleo de reserva são os membros da igreja que não possuem o Espírito Santo, os que professam crer em Jesus, mas não o têm no coração. São os que não respiram espiritualmente e os que estão destituídos do amor de Jesus como seu Salvador.